Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu queria falar sobre mornidão espiritual. Então, se você, assim como eu, não acredita que você é um filho do acaso, se você acredita que você foi feito de propósito para um propósito, né? Então, eu creio que você clicou nesse vídeo não foi à toa, realmente é porque você precisa dessa palavra. Então, assiste até o final, tá bom? Que eu creio que o Senhor vai edificar a sua vida através desse conteúdo. Então vamos lá. Recentemente eu tava numa batalha interna, eu ainda tô, gente, lutando contra essa mornidão espiritual, sabe? Aquela onde você tá num local ali onde você parece que você não consegue romper uma barreira com Deus, que você só vive ali de check-in diário, né? Li minha Bíblia, orei hoje, ok, sabe? Mas aquela sede de Deus, sabe? Sabe aquele sentimento de não se conformar com a sua vida, de querer melhorar mais, avançar mais, crescer mais em Cristo, aquela necessidade de aprender mais sobre Ele, sabe? Sobre o que Ele quer pra gente, sobre vasculhar nossa vida e ver o que de fato não tá agradando a Ele no nosso cotidiano para que a gente tire, sabe? Os nossos pequenos pecadinhos de estimação, realmente jogar fora, entregar para Ele. Aquela questão da gente reconhecer todos os dias o quanto a nossa carne é podre, é fraca. Pelo menos eu sei que eu tenho uma carne podre, gente. Eu sei que eu não posso confiar em mim mesma. Eu sei que a minha vida sem Cristo não é uma vida bem vivida, sabe? Então, assim, essa rendição, essa submissão a Cristo, eu sei que eu tava saindo disso para ir para um lugar de muito confortável, muito tranquilo. Ok, eu sou cristã, eu sou uma serva do Senhor, eu leio a minha Bíblia, faço as minhas orações, e é isso. E é isso, e o Senhor não tava mais falando comigo, assim, eu não tá sentindo aqueles pequenos. Não é que o Senhor fala comigo todo dia, não, mas aquele pequeno toque do Espírito Santo dentro de você, como se fosse a tua consciência falando, sabe? É como se fosse a tua sua própria voz falando dentro de você, mas você sabe que não provém de você, sabe? Já falei sobre isso em alguns vídeos, algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração. E, e assim, e não eram coisas grandiosas só não, mas eram coisas assim, pequenas, pequenos cuidados do Senhor. Por exemplo, eu lembro que um dia, ano passado, eu tava muito cansada, eu já acordei cansada nesse dia, e eu lembro que eu encostei na porta do banheiro e falei assim, meu Deus, por que que eu acordo tão cansada? Por que que eu vivo tão cansada? E na hora o Senhor falou dentro de mim assim, você já viu quantas coisas você quer colocar dentro do seu dia? E aí, eu me arrepio. Parece que na hora eu fiz um estalo assim, passou meu dia rapidinho na minha cabeça, sabe? Da hora que eu tava acordando, que eu queria fazer curso de inglês, academia, tava acordando 6 horas da manhã para poder deixar a comida pronta pro meu marido, nessa época ele tava almoçando antes de ir pro trabalho. Então eu queria fazer a melhor comida, eu queria fazer tudo melhor, mas eu não tava fazendo nada com excelência. E eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tava me desgastando, e tinha que trabalhar, tava me desgastando demais, sabe? Então o Senhor me deu esse pequeno toque ali de cuidado. Já viu quantas coisas você tá querendo colocar dentro do seu dia? Então, ele fez ali naquele momento eu dar um passo para trás e olhar para mim com mais cuidado, sabe? Eu falei, eu tô fazendo coisas boas, porém eu tô me sobrecarregando demais, não tô sendo boa para mim. Então, assim, esses pequenos cuidados, às vezes coisas realmente grandes que o Senhor falou no meu coração, de coisas que eu precisava tirar da minha vida. E aí, o que acontece? No começo da minha caminhada com Deus, eu estava com muita sede de Deus. Eu queria muito ler a Bíblia. Eu via pregação todo dia, eu estava lavando louça vendo pregação, eu ouvia louvor. E eu ouvia louvor orando e cantando e chorando pela minha casa. E, tipo, gente, isso não é uma coisa que a gente faça todo dia. Mas você sabe a frequência que você faz. E aí você vê que aquela frequência vai caindo, vai caindo. Aquela coisa que queimava dentro de você já não começa a queimar mais, sabe? E você já começa a escolher tudo no lugar de Deus. Isso também é outro indicativo de que a gente tá frio, sabe? Por exemplo, às vezes você vai ver um filme, sei lá, não que seja pecado ver filme, tá? Presta atenção. Mas sei lá, você vai ver um filme, uma série, e aí vem aquela coisinha assim dentro de você. Eu poderia ver uma pregação agora, eu poderia ler aquele livro agora que vai me edificar, eu poderia ler minha Bíblia, eu poderia tirar um tempo de oração. E aí você fala, não, eu vou ver isso aqui, sabe? Ainda que não seja de uma maneira agressiva, assim, seja de uma maneira muito sutil. Mas você começa a dizer esses pequenos nãos para as coisas que vêm de Deus. E hoje em dia eu falo pro meu marido que um dos meus indicativos, hoje em dia eu sempre falo que um dos meus indicativos para fazer escolhas que não vão cauterizar o meu espírito é: eu escuto música, e mais uma vez, gente, isso é uma coisa que, que eu não tô falando que é regra, tá? Que é pecado ou não é pecado ouvir música.
cada um no seu cada qual, a gente tem que apresentar nossas coisas a Deus, que Ele vai tirando de nós. Mas assim, às vezes eu quero ouvir uma música que não é cristã, ou quero consumir um conteúdo que não é cristão, um doraminha, uma série. Se em algum momento surgir algum incômodo entre que minha mente fica dividida entre aquilo dali e as coisas de Deus, eu decidi dentro de mim que eu sempre vou escolher a Deus. Se eu for botar um dorama para eu assistir e eu estiver em paz com aquela escolha, tudo bem, meu espírito está em paz, sabe? Pode ser que eu esteja errado sobre isso, mas é realmente uma coisa que eu decidi dentro de mim que me traz paz. Porque eu reparava que toda vez que eu ficava tipo, vou ver isso aqui, vou ouvir isso aqui e não vou ouvir um louvor, não vou ver uma pregação, não, sabe? Não vou usar meu tempo para edificar meu espírito. Quando eu tinha essa divisão interna e eu escolhia as coisas no mundo, não escolhia as coisas de Deus, eu sentia que eu gradativamente ia me distanciando do Senhor, sabe? Eu ia esfriando, esfriando. Sobre a questão da música, por exemplo. Por que eu falo com tanto medo aqui de tipo, pode ser que eu esteja errada sobre isso? Porque o Senhor tem trabalhado tanto em mim e tantas coisas que eu tinha tanta certeza de que eram certas, o Senhor foi desconstruindo dentro de mim, que hoje em dia, às vezes, eu tenho até um pouco de medo de afirmar que algo é 100% certo, sabe? Porque por mais que o Espírito Santo fale conosco, às vezes a nossa visão limitada da nossa, que está atrelada à nossa carne ainda, faz a gente interpretar meias verdades. Um exemplo disso é, por exemplo, sobre música. Eu lembro que teve uma época que eu tava muito indecisa. Deus, é pecado, não é pecado ver música do mundo? Eu acho que não é, se a letra foi legal. Eu fui excluindo músicas de bandas que eu claramente via que eram bandas satânicas, que eu via que tinham conteúdos subliminares, Imagine Dragons, Panic! At the Disco e outras bandas aí que eu sabia que tinha coisa ali que você via no clipe deles, coisas assim bem medonhas, e às vezes você não saber inglês, tá cantando ali. Tinha um outro carinha também aqui, que ele é bem sinistro, que eu ouvia sem parar. E aí quando eu ia prestar atenção na letra da música, peraí, isso tá estranho. E aí eu ia ver o clipe do Panic! At the Disco, então, gente, o homem claramente ele vira o capeta no clipe. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tava ouvindo isso dentro da minha casa, eu tava cantando isso aí, e, sabe, trazendo essas coisas negativas, abrindo essas portas pra minha vida, sabe? Essas coisas malignas. Então eu comecei a orar pro Senhor e falei, ok, Deus, então se eu ouvir músicas que as letras são legais, eu acho que não tem problema. E eu lembro que um dia eu tava falando isso com o Senhor em pensamento e veio na hora dentro de mim assim, ó. As músicas do mundo te enchem de si. As minhas músicas te enchem de mim. E aí eu fiquei, caramba, foi Deus que falou, Deus me respondeu. Então, olha a minha interpretação disso. As músicas do mundo te enchem de você. As músicas cristãs, as músicas de Deus vão te encher de Deus, né? Então o Senhor falou, vão te encher de mim. E eu pensei, ok, então as músicas do mundo são as músicas que vão me deixar alegrinha, que vão valorizar o meu ego, vão me encher de mim. Só que eu tenho que ter um equilíbrio, eu também tenho que estar cheia de Deus. E esses dias, esse pensamento voltou à minha cabeça constantemente, porque eu estava de novo num debate interno sobre música secular e tal. E aí o Senhor voltou com essa fala dentro de mim. E aí pela primeira vez eu realmente tive um entendimento do que ele estava falando ali pra mim. Sabe? Porque a Bíblia fala o quê? Negue-se a si mesmo, se esvazie de si mesmo. E aí eu falei, caramba, enquanto eu estiver cheia de mim, o Senhor não pode me preencher com a presença dele. Como é que eu vou buscar ele? Como é que eu vou transbordar ele se eu só me encho de mim mesma, sabe? Então, assim, mais uma vez, não quer dizer que eu não esteja ouvindo música do mundo, mas eu fiz um teste. Eu fiquei uma semana que eu fiz propósito com o Senhor de não assistir conteúdos, de não ouvir músicas, tudo que não tivesse nada a ver com ele, eu tirei da minha vida por uma semana. E foi absurdo como eu mudei. Como eu mudei naquela semana a minha entrega com Deus, a minha vontade de ler a Bíblia, de estudar a palavra. Gente, eu tava a doida do post-it colando versículo pela casa, sabe? O quanto eu me enchi de Deus naquele período que eu me esvaziei das minhas vontades, sabe? E aí passou esse período, eu fiquei naquele debate interno, né? Volta, não volta a consumir esse tipo de conteúdo, voltei. Só que o meu problema é, quando eu falo que a minha carne é podre, a minha carne é podre. Porque eu não tenho equilíbrio. Se eu volto a ouvir música do mundo, eu quero ouvir muita música do mundo. Se eu volto a ver programas seculares, eu vou querer ver muito esses programas, sabe? Então, assim, eu acho que por eu estar muito no início da minha caminhada com Deus, é muito fácil para mim me distanciar dele.
sabe? Só que só eu sei o como que eu fico vazia e triste sem ele na minha vida. Quanto meu brilho se apaga. Porque o brilho que tem em mim, a alegria que tem em mim, provém dele, né? Não de mim mesma. Eu não sou capaz de me manter feliz, de me manter em pé, sabe? Sem ele. Então, é o que eu falo às vezes sobre pedras de tropeço. Que, tipo assim, às vezes eu vejo pessoas falando, ai, Deus tirou isso de mim, sei lá, Deus tirou a minha vaidade, minha maquiagem, o Senhor tirou músicas do mundo, o Senhor mandou parar com isso, o Senhor mandou parar com aquilo. E eu comecei a entender que cada um tem pedras de tropeço diferentes. Se uma coisa não tá clara na Bíblia, eu sou fiel à Bíblia, gente. Se a Bíblia condena, eu condeno. Se a Bíblia fala que eu não posso fazer, então eu não vou fazer. Mas a gente vive numa época que a gente tem acesso a coisas que não tinha nos tempos bíblicos. Então, assim, tem coisas assim que às vezes não tá tão claro. Ou você não leu a Bíblia inteira ainda para saber o que tá claro. No meu caso, eu ainda não consegui ler a Bíblia inteira. Eu li o Novo Testamento inteiro, agora eu tô na metade do. Eu tô um pouco antes ali da metade do Antigo Testamento. Mas ainda para você absorver tudo que tá na Bíblia, você tem que ler ela muitas e muitas vezes. Então, assim, se você ainda não tiver certeza sobre o que você pode ou não fazer, você tem que se autoexaminar. Claro, você pode pesquisar na internet também opiniões ali, estudos de pessoas que realmente já estão numa maturidade espiritual maior que a sua, sabe? Para saber o que eles têm a dizer sobre esses assuntos. Mas uma coisa que eu sempre falo é cada um examine a si mesmo, né? Que é uma coisa que a Bíblia fala também. Então, quer dizer, eu falo isso porque a Bíblia fala. Então, eu acredito, tá, gente? Que tem coisas que vão ser pedras de tropeço para você e não vão ser para mim. Tem coisas que simples, aparentemente inocentes, que vão te desviar do caminho do Senhor, lentamente vão cauterizando o teu espírito, mas que em mim não vai causar esse efeito. E vice-versa, sabe? Então eu não posso pegar e falar, ai, música do mundo é 100% pecado. Porque tem músicas do mundo que às vezes eu consigo cantar, e eu consigo cantar aquilo ali meio que pra Deus, sabe? Porque eu acho a letra tão bonita, e eu consigo cantar aquilo dali me remeteu ao Senhor. Não tô dizendo que isso é certo, tá? Então, assim, só que eu tenho tentado escolher sempre Deus. Eu tenho tentado sempre escolher as coisas que vêm do Senhor, que foram glorificadas a Ele, sabe? Que foram ungidas por Ele. Então, assim, porque eu sei que isso vai afetar minha vida positivamente. Então, assim, 90% do meu tempo eu tenho tentado escolher coisas de Deus. Porque, coisas de Deus, eu sempre falo assim, mas assim, coisas que edifiquem o meu espírito, que vão me aproximar mais de Deus. Porque, mais uma vez, eu fiz o teste em mim, eu me conheço, eu sei o que me distancia dele. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Então, assim, eu estimulo vocês a fazerem testes com vocês, a fazerem coisas, a analisarem realmente a sua vida e, tipo assim, e pensarem também na raiz das coisas, sabe? Por que que eu preciso disso? Por que que eu quero consumir isso? Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu vou ler esse tipo de livro, sabe? Qual a raiz por trás disso? Qual necessidade eu tô querendo suprir com isso aqui? Sabe? Porque algumas coisas são entretenimentos inocentes, algumas coisas são inocentes. Mas às vezes você está consumindo muito de alguma coisa. Por exemplo, sei lá, um romance. Você está muito fissurado em romance e mergulhando naquilo dali, porque às vezes você quer fugir da sua própria realidade, porque o seu casamento não tá bom, seu relacionamento não está bom, e aí você quer viver de fantasia em vez de investir na sua construção e na construção dos seus relacionamentos. Entendeu? Então, assim, isso seria uma raiz ruim. E aí, voltando ao assunto de mornidão espiritual. Meu Deus, tem 14 minutos esse vídeo. Não sei quantos minutos serão pra vocês, a gente tem 14 minutos. Então, eu vou fazer agora uma parte 2. Beijo, até a próxima vez.